Pessoal, meu nome é Paulo Assunção, estou aqui a convite do Rafael Matos, que é representante dos empregados do Banco do Brasil no Conselho de Administração, eleito. Eu que já fui também representante dos empregados eleito no Conselho de Administração do Banco no final dos anos 90. E acompanhei de perto a tentativa do governo Fernando Henrique Cardoso de privatizar o Banco do Brasil e outros grandes bancos federais. Ele que já havia privatizado grande parte das siderúrgicas, das companhias de comunicação, de telecomunicações, das companhias de eletricidade, faltava a ele então privatizar os grandes bancos federais. Até os bancos estaduais, grandes bancos estaduais, como o Banespa, como o Banerj do Rio de Janeiro, como o Meridional lá do Sul, já haviam sido privatizados. Ele partiu então para o ataque em cima dos grandes bancos federais e quis dar um ar de cientificidade, né, de qualidade técnica na proposta. E para isso ele contratou uma grande consultoria internacional que preparou um estudo sob encomenda para o governo Fernando Henrique Cardoso. O relatório da Booz Allen, uma grande consultoria internacional, foi propagandeado pela imprensa de então como um grande estudo técnico a respeito dos bancos federais, e falando da pretensa ineficiência dos bancos federais, do despreparo deles para atender o Brasil, para atender o cliente, né? E encomendando ao final do estudo que houvesse a privatização dos bancos. Baseado nesse estudo técnico, o governo pressionou através da grande imprensa pela privatização dos bancos federais e tentou preparar a opinião pública para essa privatização, sujando a imagem dos bancos federais. A mesma coisa que eles estão fazendo hoje a respeito da Petrobras, eles tentaram fazer isso com os bancos públicos federais no final dos anos 90. Dizendo que os bancos eram ineficientes, que os funcionários eram marajás, que os funcionários eram incompetentes para atender os clientes, e que o banco não tinha estrutura para atender os clientes, e isso era tudo uma grande mentira, uma grande farsa, né? Com uma imagem externa de ciência, de tecnologia, feita através desse tal relatório Booz Allen, mas, na verdade, o que se escondia por trás era a preparação, era o sucateamento desses bancos federais para a privatização. O Banco do Brasil, que chegara a ter 112 mil funcionários, no final dos anos 90 estava reduzido a apenas 68 mil funcionários. E olha, eles conseguiram isso através de planos de demissão voluntárias que causaram um verdadeiro terror dentro do banco. Houve muitos casos de suicídio, houve muitos casos de depressão, houve muitos casos de famílias desfeitas. E dentro do banco o que se vivia era uma época de terror e de congelamento de salários e congelamento de condições materiais do atendimento do banco à população. Tudo isso preparado para levar a cabo a ideia de privatizar os bancos estatais. Pois bem, o governo tentou, através de dar publicidade nessa imagem ruim do banco, de dar publicidade a esse relatório da Booz Allen propondo a privatização dos bancos federais, o governo tentou de todas as formas encaminhar o processo de privatização. Chegou até a fazer uma audiência pública, ao final da qual já se iniciaria o processo de licitação, a publicação do edital de início do processo de privatização do Banco do Brasil. Mas nós resistimos bravamente. Os funcionários do Banco do Brasil e dos outros bancos federais lutaram em todo o país através da formação de comitês de defesa desses bancos. Nós montamos o Movimento Nacional de Defesa do Banco do Brasil, que foi muito bem sucedido, coletou centenas de milhares de assinaturas. Na época eu acho que foram 250 mil assinaturas em defesa do Banco do Brasil. E nós conseguimos, através de pressão sobre o Congresso Nacional, através de pressão na Procuradoria-Geral da República, no Tribunal de Contas da União e principalmente através da luta em cada local de trabalho em todo o país, nós conseguimos barrar o processo de privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e dos demais bancos federais. Fomos bem-sucedidos, mas hoje nós nos encontramos de novo diante da mesma ameaça. Na propaganda do candidato Aécio, ele diz que vai profissionalizar e vai defender os bancos federais e que os bancos serão fortalecidos no governo dele. Mas nós já vimos essa mentira antes. O governo Covas, que também era do PSDB em São Paulo,
meses antes do processo de privatização do Banespa, publicou uma carta onde ele garantia aos funcionários do Banespa de que não haveria privatização daquele banco. E o que aconteceu? Privatizaram o Banespa. Hoje o Banespa não existe mais. Hoje existe um banco particular no lugar do Banespa. Então, nós precisamos ficar muito atentos. O pretenso ministro da Economia de um eventual governo Aécio declarou recentemente, numa entrevista sua, que é preciso reduzir o papel dos bancos federais na economia, reduzir o papel do governo no sistema financeiro. E ele diz que, num governo deles, ele nem sabe o que sobraria ao final do processo. Pois é, ele chega a esse ponto de declarar que nem sabe o que sobraria ao final do processo de enfraquecimento que eles fariam nos bancos estatais federais. Portanto, eu acho que a gente precisa contar essa história de resistência dos anos 90, quando nós conseguimos barrar essa tentativa de privatização do governo Fernando Henrique, até a chegada do governo Lula, que de novo fortaleceu o papel dos bancos federais, restaurou as condições de trabalho e de salários dos funcionários dos bancos federais. O Banco do Brasil aumentou de novo de 68 mil funcionários para os mais de 110 mil funcionários que tem hoje. E o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, se mostraram fundamentais na resistência do Brasil à crise em 2008, quando os bancos no exterior quebraram e houve ameaça de que o sistema financeiro nacional também tivesse um crash. O governo, quando os bancos privados congelaram os créditos às empresas no Brasil em 2008, o governo Lula orientou os bancos federais a manter o nível de crédito às pessoas físicas e às empresas. Isso deu credibilidade no Brasil ao sistema financeiro brasileiro e evitou um crash. E ajudou o Brasil e vem ajudando o Brasil a enfrentar melhor essa crise internacional que se abate sobre o mundo inteiro desde o ano de 2008. Então, a gente não pode se enganar. Assim como eles fazem hoje com a Petrobras, na tentativa de sujar a imagem da Petrobras, para propor a privatização da Petrobras, como eles fizeram na década de 90, eles também farão com o Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros bancos federais. Nós temos que escolher, nesse final de semana, por ocasião do segundo turno das eleições, a proposta que defende sim, que já mostrou na prática que defende os bancos federais. E essa proposta, sem dúvida, é a eleição de Dilma mais uma vez. É isso, vamos para a eleição domingo, sem medo de ser feliz, na defesa dos bancos estatais federais. É isso, até lá.